Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Evangelista Wellington conversando com você e levando a você a gratidão aí por todos vocês que estão assistindo, ouvindo, curtindo os nossos vídeos aí, compartilhando, se edificando com as mensagens, com as instruções que nós temos levado para vocês. Eu quero agradecer de coração aí, agradecer a Deus, aliás, né? Agradecer a Deus e um agradecimento de coração verdadeiro para todos os companheiros que aí estão conosco aí compartilhando, né? Vários irmãos que têm entrado conosco aí, conversado, colocado sugestões, criticado, colocado o seu ponto de vista, né? Feitos questionamentos, e isso é bom porque a gente está se comunicando. Eu quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus, né? O irmão Erandir de Jesus, uma bênção, que está sempre nos mandando perguntas, né? O nosso irmão Messias Carneiro, também temos o nosso irmão lá de Cumaru, nosso diácono Sérgio, a paz do Senhor para todos vocês. Temos também uma irmã que está sempre conosco aí, Glória Menezes, é uma irmã que é da Espanha. Nós temos aí, a irmã tem sempre mandado comentários aí sobre os nossos vídeos, entrado comigo na minha linha aí, pessoal. Eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Nossa irmã Priscila Almeida, lá de São José do Egito, lá do sertão, também está conosco, acompanhando aí os vídeos de instruções do Evangelista Wellington Ramos, no Face, no YouTube. As pessoas têm participado, têm assistido, né? Uns têm mandado dizer que está, graças a Deus, sendo orientado, está sendo uma bênção, que estão tendo muito esclarecimento através dos vídeos de instruções, dos temas, dos assuntos que nós temos levado, que para muitos é muito polêmico, porque as pessoas, na verdade, irmãos, não têm coragem de entrar em determinados assuntos que muitas vezes vai trazer um desconforto entre ele e o ministério. Mas quem tem compromisso com a palavra entra sim, porque a palavra de Deus é soberana diante de todos e qualquer entidade, de qualquer homem, de qualquer posição que os homens estejam. A palavra de Deus está acima de tudo, tá? Então, nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento de que estamos levando temas de suma importância para abrir o entendimento dos irmãos através da palavra de Deus, levar esclarecimento, libertar os irmãos da religiosidade, não é? Das tradições, libertar os irmãos do conceito de usos e costumes, os quais muitos pensam que esse é o caminho para a santidade, para a salvação, para receber de Deus e ter merecimento de Deus por meio desses caminhos, de alguma coisa. Então, são temas que são polêmicos, sim, e nós não temos medo de levar esses temas, de expor esses temas nesse meio de comunicação público, porque nosso compromisso não é com o ministério, não é com denominação, não é com a igreja local. Nós, como igreja, o nosso compromisso é com Jesus. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus, não com o reino dos homens e nem com os reinos denominacionais, onde as pessoas estão se submetendo. Então, são temas muito importantes que vai esclarecer os seus olhos, não é? Se dentro da igreja você não escuta, muitas vezes tem temas, tem instruções que nós levamos a você, que dentro das igrejas você não vai ouvir, porque as igrejas defendem aquilo que os seus líderes estabelecem, tá? E nunca vai ter um confronto diante desses conceitos humanos que são colocados na igreja. Se alguém com ousadia de Deus na palavra, irmãos, tem que ser na palavra, tá certo? Eu digo aos irmãos que jamais eu vou me levantar para contestar algum princípio espiritual pelo que eu acho. Isso é muito errado, tá certo? Não, mas eu acho assim. Jamais eu vou tomar essa atitude de dizer eu acho, não. Eu vou levar sempre o que a palavra ensina. Eu vou estar sempre dizendo, olha, a palavra não ensina assim. A palavra ensina assim, orienta assim. Agora, se alguém me convencer contrário pelas escrituras, eu posso estar equivocado, eu vou aceitar. Porque eu tenho que me prostrar e tenho que me dobrar diante da palavra. Tá certo? Agora,
Se alguém não me convencer com argumentos prazíveis da palavra, então essa pessoa vai ficar sem a minha atenção, porque eu prezo pela sã doutrina, que é a sã doutrina da palavra. Então estou levando isso para vocês, para que vocês entendam, cuidado para vocês não estar, porque o próprio Jesus, ele contestou isso, disse que as pessoas honravam a Deus, adoravam a Deus em vão. Por que era em vão? Porque estavam seguindo preceitos dos homens e não de Deus. Estavam guardando mais as tradições dos pais, as tradições dos anciões, as tradições que os líderes da igreja estavam colocando. E Jesus veio trazer ao homem liberdade, a verdade, o conhecimento de Deus verdadeiramente, para o homem poder encontrar a comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus não depende de uma ordenança de você guardar proibições ou liberações da religião. A comunhão com Deus não depende de uma vida devocional à religião, à denominação, a usos e costumes, ao que é imposto pela religião, pelos líderes. A comunhão com Deus não depende disso. A comunhão com Deus depende de ser devoto, de guardar, praticar a palavra, que os líderes que são levantados por Deus têm que ensinar ao povo. Não o seu conceito, porque aqui na nossa igreja é assim, porque esse é o lema da nossa igreja, esse é o princípio da nossa igreja, não. Nós temos que ficar firme em um só princípio, tá certo? Que é o princípio, os princípios de Deus que estão na palavra. Fora disso, irmãos, então você está sendo escravo, você está servindo a Deus em vão, dentro dos princípios denominacionais, tradicionais, dos princípios religiosos, como a gente vê as religiões, os líderes impondo o que deve ser, o que não deve. Por exemplo, no catolicismo, eles desprezaram a palavra porque colocaram o catecismo como uma regra de fé e prática para que as pessoas guardem o que o catecismo ensina, que é a tradição da igreja romana, que não é o que a Bíblia ensina. Então veja que coisa errada, né? Hoje também no meio evangélico está acontecendo muito disso, não é? As pessoas que estão na frente, os líderes das igrejas, né? Muitas vezes podemos dizer até assim, os donos, né? Os donos da igreja, que é dono da igreja local, porque o dono da igreja de Cristo é o próprio Cristo, não é? Mas os donos das igrejas locais, que eles mesmos estabelecem, muitos levantam, muitos fazem suas igrejas e arrumam seus adeptos e começam a impor o que é. A igreja ali é dominada por eles e não pela palavra, não é? O crente não pode contestar, porque se contestar está indo de encontro à autoridade, que é aquele líder religioso. Não, meu irmão. A autoridade que você nunca pode contestar é a palavra. Essa aqui ninguém nunca pode contestar. Todos têm que aceitar. Agora, a autoridade de homens não se deve obedecer quando ele está guiando-nos fora da palavra. E a autoridade do homem não é maior do que a da palavra. A maior autoridade é a palavra. Se esse homem estiver fora da palavra, esse homem é digno de ser repreendido. Não importa quem ele seja. Pode ser pastor, diácono, presbítero, apóstolo, arcanjo, serafim, querubim, pode ser quem for, irmão. Se estiver fora da palavra, é digno de ser repreendido pela palavra. É isso que muitos não aceitam. É isso que muitos não aceitam, porque não aceitam que conteste as suas orientações. E ninguém pode se opor à sua autoridade, porque ele é a autoridade da igreja, segundo ele entende. Então não, meu irmão. Então por isso que eu quero dizer aqui a vocês. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é com o reino de Deus. Eu sou a igreja de Cristo, tá certo? E como igreja eu tenho o compromisso de pregar a verdade. Aquilo que Jesus já me mandou fazer, não precisa o homem mandar, e nem deixo também o homem atrapalhar, porque a autoridade maior é do meu pastor da minha alma, que é Jesus. Os pastores das denominações locais são dignos de obediência, tá? De honra. Agora, supremacia é só a palavra, queridos. Nós temos que entender isso. A soberania, a supremacia, a obediência sem questionamento, somente a palavra. Todos têm que obedecer sem questionar. Então hoje as pessoas estão mudando os princípios. As pessoas estão sendo mais reverentes
aos homens do que a palavra. Não é? Eu digo isso porque isso é notório. Eu vejo as pessoas viverem isso. Dão mais atenção ao que os homens, os líderes, os pastores dizem. E muitas vezes esses pastores ensinando o contrário à palavra, mas eles aceitam porque é o pastor que diz. Eles não querem nem saber o que a palavra ensina. Estão feitos os católicos. Estão feitos os adeptos de seitas, que se submetem ao que o homem diz e não pode contestar, nem questionar. Então, queridos, eu, evangelista Wellington Ramos, eu agradeço a Deus por todos vocês que têm compartilhado, assistido os meus vídeos. Eu não estou fazendo propaganda de denominações, de pessoas. Se você analisar os meus vídeos, se você fizer uma análise profunda dos meus vídeos, não criticar logo assim que vê, mas se você analisar o conteúdo por completo, tá? E não pegar apenas uma frase, não pegar apenas um início, mas o importante é saber analisar as coisas do começo, meio ao fim. Então eu quero dizer para você, se vocês pegarem os meus vídeos e fizerem uma análise daquilo que eu digo que pode contrariar até o seu entendimento, agora eu quero que você analise e faça uma análise na palavra, para ver se aquilo que eu falo, que aquilo que eu contesto, se aquilo que eu oriento é segundo a palavra ou não. Para você analisar se realmente o que eu estou falando tem concordância com a palavra ou não. São questões até temáticas, são questões até polêmicas. Mas quando eu levo essa questão ao público é porque eu estou baseado aqui na palavra de Deus. Alguém pode até me convencer que eu estou errado, porque se alguém me convencer que eu estou errado pela palavra, eu tenho a maior humildade de aceitar, porque teve um tempo que eu também tinha uma ideia e eu ficava firme nessa ideia, mas alguém me convenceu que eu estava errado e mostrou na palavra. E o Espírito de Deus me deu o entendimento de eu ver realmente que eu estava errado. Então, a humildade é você reconhecer o seu erro e saber se corrigir. E não saber que está errado e continuar no erro. Agora, se me convencerem, eu digo como Lutero disse, se me convencerem com argumentos plausíveis das Escrituras, aí sim eu me retrato. Aí sim eu reconheço que eu estou errado. Mas se não me convencerem pelas Escrituras, não venha me convencer pelo que você acha, pelo que você entende. Ah, mas não é assim. Ah, mas é assim. Ah, mas tem que ser assim. Não, tem que ser aqui, ó, como a palavra ensina. Então, meus amigos, meus irmãos, e pessoas que estão assistindo os meus vídeos, que mesmo tenham pessoas que não são crentes, tenham pessoas que são católicas, espíritas, que têm compartilhado os meus vídeos, tem pessoas que não têm religião nenhuma, mas têm compartilhado, têm gostado, têm mostrado que realmente são palavras de firmeza, são palavras que têm um alicerce, que têm uma segurança no falar, são orientações que realmente chamam a nossa atenção, não é uma coisa falada por falar, tá certo? Então eu tenho toda essa convicção, porque o que eu falo é conteúdo sólido, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu agradeço a todos os amigos do Face, aos meus inscritos do YouTube. Tem um pouco, gente, que eu não estou preocupado com quantidade, não. Eu estou preocupado em levar a palavra. Não importa se é para 100, 1 milhão ou uma pessoa. A minha preocupação é de levar a palavra. Eu não estou aqui para querer popularidade, não. Se Deus quiser, Ele fará. Ele colocar no coração de muita gente, colocará, aliás, no coração das pessoas, para começarem a ver esses vídeos. Porque aí Deus vai ver, se edificar as pessoas, Deus vai começar a botar o desejo das pessoas assistirem esses vídeos. Eu não estou preocupado com milhares de visualizações, não. Hoje os meus vídeos são simples de visualizações, mas eu creio que tem pessoas que estão sendo ensinadas, edificadas, orientadas, instruídas pelos vídeos que tenho colocado. São 100 visualizações, são 200, são 300 visualizações, são 50 visualizações, são 30, e aí por diante. E eu entrego ao Senhor. Senhor, tu sabe o objetivo de eu fazer esse vídeo com a tua direção e mandar ao público. Não estou aqui em busca de recompensa da terra, de prosperidade, de popularidade, de mídia, e nem tampouco de
de fama, não. Isso aí é para Jesus. Se vocês analisarem os meus vídeos, vocês vão ver que é Cristo o centro das minhas pregações. É Jesus o centro das minhas pregações. É Jesus o centro das instruções. É chamando o povo para olhar para Cristo, mostrar a palavra. Porque essa é a função da igreja. É mostrar a palavra de Deus. É quem tem que ser destaque para que as pessoas vejam e olhem. Os holofotes têm que estar na palavra. Então, meu objetivo é esse. Se você analisar os meus vídeos, vocês vão ver o conteúdo e o objetivo dele. Levar o povo para a palavra, tirar o povo dos conceitos errôneos, das direções erradas. Então eu agradeço muito a Deus por todos, né, que assistem, que são fiéis nas publicações que eu coloco, que estão assistindo sempre. Tá certo, pessoal? Se você me perguntar qual é a igreja que o evangelista faz parte, eu digo a você que hoje eu não estou em ministério nenhum. A igreja que eu faço parte é a de Cristo, não é? Que eu sou essa igreja, que eu sou um membro dessa igreja, não é? Que a igreja, ela é um corpo, e são os órgãos, não é? Cada membro tem sua função. Então eu sou um membro do corpo que é a igreja de Jesus. Agora, denominação, no momento eu não estou participando de nenhuma, tá certo? Hoje eu vou assim cultuar, vou congregar sempre na igreja que eu fui conhecedor de Jesus, que é na Igreja Batista do Pina, onde eu fiz parte há muito tempo, não é? Eu conheci Jesus nessa igreja, que é a igreja que tem a palavra, né, que não abre mão da palavra. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista do Pina. Hoje é o pastor Luciano que se encontra nela, mas eu me converti com o pastor Cícero, que tinha uma doutrina, tinha uma orientação na palavra, meus amados, que eu louvava a Deus pela ciência, pelo dom que Deus deu àquele homem, da ciência da palavra, e eu aprendi muito. Eu louvo a Deus no momento que eu me converti. No meu período eu peguei um homem que tinha um compromisso tremendo com a palavra de Deus e ensinava a palavra, e não tinha nenhum movimento que viesse fazer ele sair da direção da palavra, não. Ao contrário, nem de movimento ele gostava. Era doutrina, era palavra, era instruções. E os irmãos aqui do Pina sabem disso, porque no tempo do pastor Cícero, era 2 cultos que tinha na igreja. Era tanta gente que um culto só não dava. Tinha que fazer um de 5 às 6 e um de 6, aliás, um de 6 às 7 e um de 7, não, de 5, perdão, irmão. Era um de 5 às 7 e de 7 às 9. Eram 2 cultos. 2 cultos, era lotado. Vinha gente até de outras denominações para ouvir a doutrina, porque era muito maravilhoso, era muito edificante. Era um crescimento espiritual muito grande que a igreja teve nessa época. Então eu passei pela Igreja Batista do Pina. Hoje eu estou congregando, é o pastor Luciano que se encontra lá, um homem de Deus. Também eu louvo a Deus porque hoje a doutrina permanece, a sã doutrina da palavra de Deus na Igreja Batista do Pina, primeira Igreja Batista do Pina, porque quero confessar uma coisa para vocês. Aqui no Pina, meus irmãos, aqui no Pina, a maioria das igrejas que hoje existem no Pina foram pessoas que saíram da primeira Igreja Batista do Pina. Uns saíram para abrir as suas igrejas, outros saíram porque Deus levou para outro canto, outros saíram porque foram rebeldes, não quis se submeter, outros saíram porque não aceitaram a norma da sã doutrina, queriam viver seus movimentos. Mas a maioria dessas igrejas aqui do Pina foram tudo pessoas que saíram da primeira Igreja Batista do Pina. É um celeiro de obreiro aquela igreja. E Deus tem usado muitos homens em vários lugares. Tanto é que eu também passei um ano, não é, na frente de uma igreja, estava com o compromisso de pastorear uma igreja lá em Cumaru, no ministério do pastor George, que também foi da Batista, da primeira Igreja Batista do Pina. Era o diácono lá da primeira Igreja Batista do Pina, e ele agora, glória a Deus, está com o ministério dele lá em Ameixas, que tem aquela região toda, Ameixa, Cumaru, Bezerros, aquela área todinha ali. A primeira Igreja Batista de Ameixa, ali na presidência do pastor George Luiz. Eu passei um ano lá também com ele, trabalhando, né? Era gostoso demais fazer a obra lá, instruindo, orientando. Estava no comando lá de uma igreja, pela misericórdia, na frente de uma igreja, da primeira igreja de Cumaru, né, a qual foi me dada essa responsabilidade pelo pastor George, de pastorear essa igreja. Estava
lá, passei um ano lá nesse período, eu creio que muitos irmãos lá se edificaram, a obra teve crescimento, foi uma bênção, e é uma bênção ainda, porque é a igreja, a obra do Senhor. Mas no momento hoje eu não me encontro em nenhum ministério, pessoal, tá certo? Só para você conhecer um pouco do evangelista Wellington Ramos, eu não me encontro em nenhum ministério, sou crente convertido a Deus já fazem 14 anos. Eu e minha esposa temos o mesmo tempo de convertido. Hoje temos uma filhinha, minha família é de 3. Eu, minha esposa e minha filha. Minha esposa Esther Ramos, minha filha Emily Kelly Ramos e eu, evangelista Wellington Ramos. Vivemos aqui no Pina, no mesmo lugar. A nossa vizinhança aqui é a mesma. Temos o conhecimento aqui geral, onde nasci e me criei e permaneço até hoje, com 44 anos, no mesmo lugar, graças a Deus. Não é? E eu quero levar para vocês essas informações para vocês verem quem é que está levando instruções para vocês. Tenho um casamento abençoado, não é? E peço a Deus para nunca sair dele nem arrumar outro, porque diante de Deus eu sei que o casamento é singular e Deus não permite a pluralidade do casamento, assim como Deus também nos orienta, entendeu? Que há uma só vida, o homem não tem várias vidas nesse mundo, também Deus ele não tem com pluralidade o casamento é singular, é um só, irmão. Muitos estão em laço porque deixaram sua família e foram viver com outra mulher, fizeram outra família e aí estão em laço. Eu já dei uma doutrina sobre isso, uma instrução aqui sobre isso. Então, quero que vocês conheçam mais do evangelista Wellington Ramos, para que vocês saibam de quem vocês estão recebendo instruções. Então, estou aqui hoje levando para vocês essa orientação, né, essa comunicação com vocês, para que vocês saibam, o que estão recebendo, de quem estão recebendo, né? Qual a importância disso? É saber, irmão. Nós temos que ter o conhecimento, ser prudente. Então hoje eu estou aqui nesse trabalho, tenho evangelizado aí, tenho feito a obra do Senhor conforme as oportunidades que Deus me dá, seja no trabalho, seja na minha vizinhança. Inclusive eu estou participando e ajudando os irmãos aqui num culto de rua muito maravilhoso, né? A irmã Heleni com seu esposo, o presbítero Ed Carlos, que está fazendo um trabalho muito maravilhoso aqui na pracinha do Pina, aqui no Bode. Estou participando com esses irmãos, ajudando nessa obra, porque eu sei a importância do evangelizar, a importância da evangelização, a importância do trabalho na rua, ao mundo. Porque Jesus não mandou a igreja ficar nas 4 paredes. Infelizmente hoje o diabo consegue deter a igreja nas 4 paredes. A igreja não tem mais prazer, nem tem mais projeto de rua. Os projetos da igreja é só para dentro da igreja. Os irmãos acostumaram a vida religiosa ali entre si, aonde só verem o poder de Deus ali nas 4 paredes, aonde só acontece milagre, aonde só acontece isso, aquilo, outro, dentro das 4 paredes. A visão dos homens não é mais missionária, porque a igreja de missão é uma igreja que olha para o mundo, para pregar o evangelho ao mundo, e não uma igreja que fica entre 4 paredes, entre os seus membros, vivendo ali aquele poder isolado. Eu não participo mais disso. E muitos vivendo dentro do sistema religioso. O sistema religioso eu já saí dele. Eu não me adapto e nem me deixo mais ser colocado fardo em mim por sistema religioso. Porque eu fui livre por Jesus para viver um evangelho de liberdade, não para pecar. Para viver um evangelho de liberdade para servir a Deus e não deixar mais religião colocar fardo sobre mim. Sistema religioso me dominar, proibindo, liberando, dizendo o que é e o que não é. Porque hoje eu sou seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, guardando a palavra dele. Foi Jesus quem disse isso. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver na minha palavra, guardar a minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, ser seguidor de Jesus é guardar a palavra. Aí as pessoas podem examinar, você é seguidor de Cristo, ou seguidor da religião, ou seguidor da denominação, ou seguidor do homem, ou seguidor do seu líder religioso. Você está seguindo a quem? Qual é a palavra que está sendo, né, a direção da sua vida? É a palavra de Deus? Ou é os outros conceitos e ensinos? Então, examina isso, meus irmãos. Então eu tenho muito cuidado hoje com isso. E tenho anunciado, orientado as pessoas contra isso. Eu tenho visto muitas pessoas escravas da religião, com peso religioso,
Não é aquilo que ela quer viver, mas ela vive aquilo porque tem medo que o homem veja, tem medo de sair do departamento, tem medo de perder a saudação de paz do Senhor dos irmãos, porque hoje é assim, amados. Se eu estiver mentindo, você pode escrever aí o comentário me repreendendo. Você está dentro de uma igreja hoje, os irmãos, tudo é seu irmão, é seu amigo. Paz do Senhor, paz do Senhor. Se você sair dessa igreja e for para outra, esses irmãos já não falam mais contigo, já não te dão mais a paz do Senhor, já não tem mais aquele carinho que tinha contigo. Sabe por quê? Porque tu estava vivendo não o amor em Cristo ali dentro. Tu estava vivendo a religiosidade no isolamento da denominação. O amor de Cristo, ele expande, ele não fica preso a uma denominação. O amor de Cristo vai para todas as pessoas. Ela estando aqui na minha denominação, ou estando na outra, ou sendo de outra, ou estando aqui saindo, vou continuar amando ela e considerando, respeitando e honrando ela. Não só pelo fato de estar na igreja, não está mais aqui, vai para outra. Eu já vi casos de pastores ficar com raiva mesmo, ter como inimigo, porque a pessoa saiu da igreja dele e foi para outra. E ele colocou, eu estou falando fatos, ele colocou indiretamente com as suas pregações a igreja contra o irmão que saiu. Porque da forma com que ele estava pregando e mostrando, ele estava colocando a igreja contra os irmãos que saíram dali. Só porque não permaneceram mais na igreja dele. Porque a igreja de Cristo, ela é universal, queridos. Ela não é uma denominação. Então temos que entender isso, amados. Então tenham esse cuidado para levar para vocês. Então o evangelista Wellington Ramos é essa pessoa que você está vendo. Tenho muitas falhas, muitos defeitos, peco, erro, mas eu reconheço o meu erro e sei quem pode me perdoar. E sei o compromisso que eu tenho com Deus. Eu não preciso pedir uma orientação do pastor para saber o que Deus quer de mim. Eu tenho a palavra, já fui aberto os meus olhos, já conheci a verdade, já sou liberto. Então não dependo da orientação do homem nem da religião. Eu dependo da palavra de Deus, como disse o salmista Davi. Guardei a tua palavra no meu coração, ela está guardada, para não pecar contra ti. Quando a tentação vem até mim, o prazer do pecado vem até mim, a palavra de Deus está no meu coração, e o Espírito Santo me faz perceber que eu estou saindo da direção da palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, foi Jesus quem disse, que ele nos guia em toda a verdade, em toda a palavra. E como ele nos guia só na palavra, em toda a palavra, no momento que nós estamos saindo ou por pensamento, ou por ação, ou por intenção da palavra, o Espírito Santo na mesma hora ele nos convence do nosso erro. Ele nos chama ao caminho certo. Ele nos convida a resistir, a olhar o nosso erro. E a gente, quando dá atenção a isso, diz amém, meu Deus, sim, Espírito Santo, eu vou seguir a tua direção. E aí você volta. E aí você não peca contra Deus. A única forma que você não peca contra Deus é guardando a palavra. Não é se moldando através de vestimentas, não. Não é deixando de fazer isso, de comer aquilo, de usar aquilo, de ir para ali, não. Você peca a Deus. Você deixa de pecar contra Deus quando você guarda a palavra. O que é pecado? Eu já levei uma instrução sobre isso também. Pecado é o homem andar nos desejos do coração, que contraria a vontade de Deus, que faz o homem ignorar o que ensina a palavra. Então pecado consiste em transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus. E essa natureza não se submete à palavra de Deus. É por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, resistir, negar-se, sujeitar-se a Deus, resistir o diabo, vigiar e orar. Está sempre nos negando para seguir a palavra de Deus. Então, meus amados, meus irmãos, eu, evangelista Wellington Ramos, eu quero convidar vocês a estar sempre assistindo os nossos vídeos. E eu peço a vocês, se puder, meu irmão, divulga esses vídeos aí, compartilha, publica na linha do tempo de alguma outra pessoa que você conhece. Escolhe um tema aí para que você possa tirar algumas dúvidas. Nós temos lá na nossa página, nosso canal, aliás, no YouTube, nós temos mais de 100 vídeos com vários temas maravilhosos, temas de várias situações, de vários questionamentos. São temas que vai ter
muita utilidade e importância para você ouvir, para tirar dúvidas que você tenha. Então escolhe um lá, dá uma olhadinha lá nos vídeos, verifica um tema conforme o que você quer tirar uma dúvida, vê se lá tem um vídeo conforme vai lhe ajudar. Temos vários vídeos, querido. Inclusive eu coloquei um vídeo há pouco tempo agora, não é? Falando sobre o que é santificação. O que é santificar-se. Esse vídeo de instruções com o tema o que é santificar-se está muito maravilhoso. Que as pessoas entendem que santificação é guardar usos e costumes, é guardar proibições e liberações da religião. Não, queridos. Assim os budistas, eles se abstêm do mundo, eles se privam das coisas do desejo do corpo, coisas que não é pecado viver, eles se privam disso, se isolam num convento, num mosteiro, assim também como as freiras, os padres, se privam das coisas, achando que por guardar as proibições da religião, estão santificando sua vida para servir a Deus. Agora, eu digo uma coisa para você, estão fazendo isso pela direção da palavra de Deus? Sim ou não? Não, então não. Estão fazendo isso pela devoção à religião. Estão guardando os usos e costumes, as proibições da religião, não da palavra de Deus. Isso não vale de nada. As freiras se vestem maravilhosamente, irmão. Você já viu uma freira de vestidinho curto? Não. Você já viu uma freira de vestidinho coladinho no corpo? Você já viu uma freira de uma roupa que pelo menos mostre o joelho? Não. As freiras se vestem muito melhor do que muitos nós crentes. Muito melhor do que muitas mulheres crentes. Irmãos? Estou falando alguma coisa aqui sem nexo, alguma coisa que não é verdade, irmão? Não estou aqui apontando ninguém, nem condenando ninguém. Estou falando fatos que é público. Isso dá para se ver, é notório. Hoje dentro das igrejas, irmão, as pessoas querem viver um padrão de santidade tão grande. Dentro das igrejas a gente olha que o pecado está imperando ali dentro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um compromisso com a verdade, irmão. Eu tenho um compromisso com a verdade. O evangelista Wellington não está aqui com medo de falar a verdade para não perder posição em ministério, para não perder oportunidade nos púlpitos, para não sair. Não, porque eu não estou preso a isso. Eu não estou preso a isso. Eu estou preso a Jesus, a palavra. Tá? Então, no ministério, se eu tiver algum ministério que eu for, tem que ter essa direção. Porque se não tiver, eu vou pregar isso. Se a pessoa lá disser assim, não, aqui a gente vive assim, se estiver fora da palavra, então vai ter uma contradição, porque eu vou pregar a palavra. Então por isso que hoje em dia eu não quero ficar preso ao ministério, porque as pessoas hoje estão se adaptando ao que o ministério ordena ela viver. Estão vivendo e pregando só o que o ministério limita eles pregarem. Então, vê só, amados. Hoje as pessoas querem ver uma santidade dentro das igrejas. As igrejas estão com mais escândalo do que o mundo. Escuta aí, não se escandaliza não. Dentro das igrejas hoje tem mais escândalo do que lá no mundo. Porque os pagãos muitas vezes têm mais exemplo do que nós, crentes. Uma pesquisa que teve aí, que a taxa de divórcio é maior no meio evangélico. A taxa de divórcio é maior no meio evangélico do que em outras religiões, do que em outros lugares. As religiões pagãs cumprem mais esse mandamento do que os evangélicos. Porque no meio evangélico é uma festa, uma chuva de separação. A irmã hoje está com o marido, amanhã você já vê ela com outro, irmão. Irmão, isso é verdade, irmão. Muitas vezes até os pastores. Está com a mulher hoje, amanhã está com outro. Está com outra. E não estão se arrependendo, estão usando argumentos pessoais para defender a sua posição dentro do meio evangélico, irmãos. As jovens estão engravidando muitas vezes mais do que as jovens lá do mundo. Dentro das igrejas evangélicas, as jovens estão engravidando mais rápido do que as jovens do mundo. Isso é notório, irmão.
Então, irmão, sai desse meio. Sai desse sistema que não está funcionando, não. Esse sistema Deus já condenou há muito tempo. Assim como Deus condenou o sistema antigo religioso. Deus disse, olha, a solenidade de vocês, o ajuntamento de vocês, né? Essa reunião de vocês solene está me dando nojo. Deus condena. Não foi isso que eu pedi a vocês, não. Deus disse. O que eu pedi de vocês foi que guardassem a minha palavra. Então, eu, evangelista Wellington Ramos, não estou mais me submetendo a sistema religioso. Estou disposto, se Deus me enviar para algum ministério, para trabalhar no ministério em prol do reino de Deus. Eu não vou trabalhar para o reino do homem e nem submeter-se às limitações do homem. Eu vou ali com liberdade para me dar liberdade para eu trabalhar no reino de Deus com a palavra, para ensinar, para doutrinar, para corrigir, repreender, instruir, porque essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Então, meus irmãos, fica aí com o evangelista Wellington Ramos, vai ouvindo aí, a gente está sempre colocando os nossos vídeos, né? Semanalmente, praticamente estamos colocando vídeos, nós não deixamos de colocar, sempre tem um tema novo, uma instrução nova, aquilo que Deus nos mostra, que precisa ser levado ao conhecimento das pessoas, a gente leva. Então, essas informações que eu dei agora sobre essa questão dentro do meio evangélico, eu não estou aqui sendo injusto e nem apontando e nem sendo apontador de erro de ninguém. Eu estou falando que é estatística, o que está na mídia, o que está nas pesquisas, o que é notório, que se vê. Então, que você abra os seus olhos também, que você passe a observar por onde a sua vida está sendo conduzida, se é pela palavra ou se é pelo sistema religioso. Saia do sistema religioso, tome uma atitude como o Martim Lutero tomou, não só Lutero, mas outros homens de Deus também. O apóstolo Paulo, amados. O apóstolo Paulo era escravo da religião farisaica. Ele era um fariseu devoto. Está aí onde a gente tem que abrir o nosso entendimento para analisar isso. Muitas vezes você pode estar dentro de uma religião que está falando em Deus, está mostrando a você que tem que santificar-se a Deus, mas você está conduzindo erroneamente. O apóstolo Paulo estava dentro de uma religião que ele entendia que estava servindo a Deus. Por isso que ele era tão zeloso, e ele diz, eu era zeloso de Deus, dentro da religião do farisaísmo, porque ele entendia que aquela direção era de Deus, mas não era. Quando ele conhece Jesus, se converte a Jesus, tem um novo entendimento, e ele agora passa a anunciar a Cristo. Paulo não defendeu mais a religião farisaica. Paulo não defendeu os princípios do farisaísmo. Paulo passou a pregar Jesus, a defender a Cristo, a defender a sã doutrina. Então que você entenda isso e tome essa atitude em nome de Jesus, seja qual for a religião que você esteja, seja qual for a denominação que você esteja, pare para analisar, reflita nisso, olhe para a palavra e veja se realmente você está sendo conduzido pela palavra e na palavra. Amém? Então eu, evangelista Wellington Ramos, desejo a todos vocês, meus amigos, aqueles que eu não falei o nome porque é muito, no momento agora eu não, mas eu prometo que depois eu vou fazer uma saudação aqui para todas as pessoas que estão com o evangelista Wellington Ramos assistindo os vídeos. E também, sim, para não esquecer, a nossa irmã de São Paulo, Josilma, né? Nossa irmã Josilma de São Paulo, que tem sempre mandado comentário, curtido e compartilhado também os nossos vídeos. A paz do Senhor para você, minha irmã Josilma, que Deus esteja te abençoando. Você que está em São Paulo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você e com todos vocês agora que estão assistindo esse vídeo. Amém? Essa é a bênção, a saudação que o evangelista deixa para vocês em nome de Jesus.